O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, internautas. Hoje estamos aqui no dia 25 de março de 2009, com mais um Jurídico News aqui pela Just TV. E em nossos estúdios temos hoje o prazer de receber dois ilustres convidados, o Dr. Paulo Fernando Fortunato Barbosa, delegado de Polícia Seccional de Carapicuíba, e o Dr. internautas, o Dr. Paulo Fernando Fortunato, delegado seccional de Carapicuíba. Boa noite, doutor, como vai? Tudo bem? E também aqui o professor Dr. Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Boa noite, doutor. Boa noite. O tema de hoje do Jurídico News é armas ilegais. E, a respeito do tema, o nosso radar jurídico de hoje, por favor, produção. Olá, estamos completando uma semana de campanha e hoje vamos fazer um resumo dos conceitos e ideias que apresentamos em defesa dos direitos do cidadão. Eu nunca pensei em ter uma arma, mas não quero perder o meu direito. E nem quero tirar o direito de muitos brasileiros que precisam ter. O povo simples de Paraibuna, por exemplo. Gente que só quer viver em segurança. Sou um homem honesto e acho que tenho que ter uma arma para me defender. O problema é a arma ilegal na mão do bandido. Estou aqui há 12 anos nessa delegacia de polícia. Nunca eu atendi uma ocorrência em que um cidadão de bem utilizou da sua arma de fogo para tirar a vida do desafeto. No Rio de Janeiro, a população sofre com a guerra do tráfico, que já fez muitas vítimas. Os pacientes que eu recebo, na sua maioria, são vítimas de guerra entre tráfico, policiais, entre lutas entre os próprios traficantes, ou então cidadãos vítimas de assalto. Um dos mais importantes juristas brasileiros explica por que o cidadão não pode perder os seus direitos. Eu é que tenho que saber se devo ou não devo ter uma arma na minha casa. Não é o Estado que vai me dizer o que eu devo ter, o que eu não devo ter, o que eu devo vestir, o que eu não devo vestir, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Nesse presente momento, o que está sendo tirado do cidadão é o direito de defesa. E amanhã qual mais? Na campanha do Sim, apareceram estatísticas que não estão muito claras. O jornalista Wellington Oliveira tem 30 anos de profissão e está aqui para analisar e esclarecer essas dúvidas. Em primeiro lugar, percebi que há muitos números que não batem. Vejam só. No Brasil, cerca de 15 milhões de armas estão nas mãos de civis. Já existem mais de 17 milhões de armas de fogo no Brasil e a violência só está aumentando. Raul Jungmann, secretário-geral da Frente do Sim, na Rádio CBN, dia 2 de outubro. O número de armas no Brasil é de 19 milhões. Tem 20 milhões de armas ilegais. Essa última informação é do senador Renan Calheiros, presidente da Frente do Sim, na noite de segunda-feira na Rede TV. Afinal, são 15, 17, 19 ou 20 milhões de armas? As estatísticas do pessoal do Sim andam meio complicadas. 15 milhões de armas. 17 milhões de armas. É de 19 milhões. 20 milhões de armas. O programa deles também afirmou que houve diminuição do número de mortes por causa do desarmamento. Confira. Em 2004, pela primeira vez em 13 anos, o número de mortes por armas de fogo caiu 8%. Mas a mesma pesquisa que eles se referem também mostra que, na mesma época, diminuíram as mortes provocadas por facas. E que eu saiba, não houve desarmamento de facas. O que quer dizer que o número de mortes está diminuindo no geral. E não por causa desse desarmamento que não desarma os bandidos. No programa de terça-feira,
Mais uma estatística. Em São Paulo, de cada 100 mortes por armas de fogo, 95 são provocadas por rixa entre vizinhos, vingança, acidentes domésticos, crimes passionais e brigas de rua. 5 são casos de assaltos seguidos de morte. Mas essa nem sou eu quem vai responder. É o Coronel Paes de Lira. A estatística está absolutamente distorcida. Quando eles falam rixa, querem dizer briga de quadrilha. Quando dizem vingança, entenda-se acertos de contas entre criminosos. E as brigas de rua, em geral, são disputas entre gangues. Os crimes mencionados, quase em sua totalidade, são praticados por bandidos. Você viu. Mais uma vez foi preciso interromper a nossa campanha explicativa para evitar que as estatísticas apresentadas na campanha do Sim confundam você. A decisão que teremos que tomar em 23 de outubro é muito importante. Antes de decidir, você precisa estar bem informado. E o nosso compromisso é com a informação verdadeira, sempre em defesa dos seus direitos, dos direitos do cidadão. Vimos aí o Coronel Paes Lira, e eu gostaria de aproveitar para parabenizá-lo pela posse na Câmara dos Deputados, que tomou assento do Clodovil Hernandes, grande deputado enquanto ocupou o seu mandato. Professor Benê Barbosa, por favor, esclareça aos internautas sobre esse plebiscito que ocorreu no Brasil em 2005. Qual que era a intenção do governo federal com o plebiscito votando pelo sim e pelo não em relação à posse e o porte de armas? Boa noite. O referendo ele teve uma missão muito clara, que era proibir a venda legal de armas de fogo no país, ou seja, aquela arma que é comprada pelo cidadão, que era comprada por policiais, sua arma particular. A ideia era proibir, acabar com esse tipo de venda. Numa desculpa que obviamente não foi suficiente para fazer com que a população acreditasse, era que isso ia diminuir o número de homicídios ou fazer com que a criminalidade caísse no Brasil. E a gente viu que realmente isso não foi suficiente. O não ganhou, né, com mais de 60% dos votos, embora a gente tenha ainda tido um tempo muito pequeno para explicar realmente o que estava acontecendo. Doutor Paulo Fortunato, o doutor acha que a propaganda que foi feita na ocasião, tanto pelo sim ou pelo não, foi equilibrada, esclareceu bem os cidadãos a respeito da importância do plebiscito, de se ter ou de não se ter armas, dos efeitos que isso teria em relação à criminalidade? Como que estava a criminalidade nessa ocasião do plebiscito, doutor? Muito boa noite aos internautas que nos assistem nesse momento. Eu acho que realmente naquele momento em que houve toda aquela publicidade acerca do plebiscito, orientando a população sobre como deveria votar e optando pela melhor solução, foi bastante esclarecedora, porque o não acabou vencendo com 66% dos votos. Então a população ficou absolutamente consciente de que não deveria abrir mão do direito de possuir legalmente armas de fogo para a sua própria defesa. Então isso que foi a situação mais importante. A criminalidade de lá para cá diminuiu devido a outras circunstâncias, porque a restrição ao problema de comercialização e porte de arma de fogo passou a ser bastante rígida, que nos 100 anos anteriores a legislação era praticamente inexistente. Comprava-se armas e munições com a maior facilidade. A partir de 97 foi que começou a haver um endurecimento da legislação, que mais tarde tornou-se mais rígida ainda, como no momento. Hoje, só pode comprar uma arma de fogo num estabelecimento comercial o cidadão brasileiro maior de 25 anos, que satisfaça uma série de requisitos. E depois dele apresentar toda a documentação na Polícia Federal, é que ele poderá retirar a arma de fogo no estabelecimento onde ele fez a aquisição, se ela estiver absolutamente legalizada. Isso não ocorria antes. E o Brasil chegou a ter 20 milhões de armas de fogo, tanto que só uma das indústrias brasileiras fabricou nesse período mais de 11 milhões de armas, mais as importadas legalmente, então, e as contrabandeadas fizeram com que esse número chegasse a 20 milhões.
Dessas, na campanha de desarmamento, foram entregues à Polícia Federal, e eu tive a ocasião de fazer essa constituição pessoalmente 2 anos atrás, foram entregues 446 mil armas apenas, o que corresponde a menos de 0,5% do total. Significa que 95% dessas armas continuam em poder de seus legítimos proprietários. Perfeito. E doutor Benedito Barbosa, o movimento Viva Brasil acompanha a tramitação de projetos nas câmaras legislativas, e a respeito dessa legalização, havia uma anistia para quem tivesse arma e as entregasse até, salvo engano, dia 31 de dezembro de 2008. Os internautas que por acaso tinham armas registradas pela Polícia Civil dos seus respectivos estados, e embora não tivessem mais os seus portes, tivessem portes vencidos ou nem tivesse porte, mas com elas registradas, essas armas hoje, elas são consideradas legais? Os proprietários desses armamentos, dessas armas que antes eram legais, embora estejam ainda com os registros, eles são considerados hoje delinquentes pelas autoridades policiais, doutor Bené? Infelizmente, o referendo, embora tenha vencido não, essa vitória não representou uma vitória verdadeira, porque ele não tem sido respeitado pelo governo federal e, infelizmente, pelos nossos legisladores. A maior prova disso é esse recadastramento que houve, ou seja, todo proprietário que tinha uma arma de fogo comprada legalmente, com o registro expedido pela Polícia Civil, que na época era quem fazia a expedição desses registros, ele tinha que recadastrar essa arma, com uma burocracia gigantesca, com um prazo pequeno e principalmente com pouca informação. Então, assim, nós tivemos milhões de pessoas que sequer souberam dessa necessidade e hoje, infelizmente, não fizeram esse recadastramento e são consideradas hoje criminosas, o que é um completo absurdo. Ou seja, você equiparou o cidadão que entregou toda a documentação, que comprou uma arma legalizada, que nunca cometeu um crime com essa arma e provavelmente nunca vai cometê-lo, com a mesma questão do bandido que vai numa favela, que vai num contrabandista e compra uma arma ilegal. Esse é o maior absurdo hoje, né? Então nós estamos trabalhando bastante no nosso legislativo, em Brasília, para tentar alterar essa legislação. A legislação que nós tínhamos em 1997 já era uma legislação bastante restritiva, uma das mais do mundo, né? Mas não impedia que o cidadão exercesse o seu direito de defender a sua vida, a vida da sua família, o seu patrimônio, a sua casa. A legislação atual, infelizmente, impede. Por quê? Porque além de ser, como foi citado aqui pelo Dr. Fortunato, uma extrema burocracia, um custo bastante elevado, né? O grande problema que nós estamos tendo hoje é o tempo que esse cidadão tem que esperar para conseguir pegar o seu registro. Então, vindo para cá, eu recebi um telefonema de um amigo que é dono de uma loja de armas, e hoje ele teve um caso desse, uma pessoa que entrou com toda a documentação em julho de 2007, só conseguiu pegar o registro dela hoje, ou seja, 2 anos, praticamente 2 anos depois que ele entregou toda a documentação, pagou todas as taxas, passou por todos os testes. Quem compra uma arma porque não está seguro, porque está tendo problemas com segurança, né? Ele precisa dessa arma para se defender. O que eu fico perguntando é, se nesses 2 anos essa pessoa tivesse sido morta por assaltantes, ou tivesse a sua casa invadida, quem ia se responsabilizar por isso? Tenho certeza que o governo federal ia dizer que a culpa não era dele, né? Como, aliás, isso é muito comum de acontecer. As coisas acontecem no país e nunca é culpa de ninguém. E, lembrando, mais uma vez, essa questão da diminuição da criminalidade ocorreu e está ocorrendo, principalmente aqui em São Paulo, por outras questões. Não tem nada a ver com o desarmamento, né? Nós temos hoje em São Paulo uma polícia muito mais atuante, muito mais rígida, né? Um efetivo maior, ela está melhor equipada, ela está melhor preparada do que esteve há anos anteriores. Ainda não é o ideal, acho que tem muito para se fazer pela polícia no Brasil todo e em São Paulo, mas é isso que tem feito a diferença. O que a gente não pode lembrar é que hoje São Paulo é o estado que mais prende criminosos no Brasil todo e que mais deixa criminosos presos. É isso que faz diferença
contra o criminoso. É uma polícia bem preparada, uma polícia motivada, um policial bem pago, né, bem treinado, combatendo o crime. E um judiciário que faça o seu papel e mantenha esse criminoso na cadeia. Você dizer que a criminalidade é culpa de um cidadão, de um aposentado, de uma senhora que compra uma arma legal, é jogar mais uma vez no colo da população a culpa por um governo incompetente. E, Dr. Paulo Fernando Fortunato, em relação a essa alteração da legislação sobre porte e registro de arma, que passou a responsabilidade do cadastro, que antes era das polícias civis dos estados, para a Polícia Federal, doutor, aqui em São Paulo, pode me dizer muito bem qual que era o efetivo dos policiais que trabalhavam nesse controle de armas, e se é comparado dentro do Departamento da Polícia Federal, pelo menos em termos de quantitativo, não só ao que era aqui em São Paulo, mas somando ao trabalho de recadastramento de todos os outros cidadãos dos outros estados, estão dando conta qual que é o efetivo hoje da Polícia Federal para controlar essas armas que antes eram controladas pelas polícias civis dos outros estados? O doutor Paulo tem esse conhecimento? Sim. O efetivo da Polícia Federal em todo o Brasil é bastante reduzido. Nós temos hoje aproximadamente 8 mil policiais federais distribuídos por todo o território brasileiro. Em São Paulo, o efetivo da Polícia Civil é de 35 mil homens e o da Militar 94 mil. Então nós temos um contingente superior a 120 mil homens. Mas em relação, doutor, desculpa interromper, ao efetivo da Polícia Federal que está encarregado do setor desses recadastramentos do controle de armas, o doutor tem ideia de qual é a quantidade desses policiais, para se saber se eles têm condições de cuidar desse controle de armas no país inteiro? Tá, nós temos conhecimento de que esse efetivo da Polícia Federal é bastante reduzido, comparando com o efetivo que a Polícia Civil já possuía. Nós tínhamos, no caso, uma divisão de produtos controlados com a parte de funcionários para encaminhando os registros e a distribuição dos portes, anteriormente à legislação que chegou em 1997. E esse efetivo era bastante grande, não só na capital, como em todos os municípios do interior do estado. Qualquer delegacia de polícia poderia fazer o encaminhamento da documentação que viabilizava não só a compra e o registro da arma, como o porte pelo cidadão que satisfizesse seus requisitos normais. Na Polícia Federal, esse efetivo é muito mais reduzido e burocratizado. Para que você tenha uma ideia, no ano de 1995, a Polícia Civil dava 5 mil portes de arma por mês, um total de mais de 60 mil ao ano. No ano seguinte, né, em que começou a haver essa restrição e passou o controle para a Polícia Federal, foram dados 6 portes de armas em São Paulo durante todo um ano. E hoje o número de portes que são concedidos no estado de São Paulo não chega a 100. Então você veja que é uma orientação que é dada para aquela instituição policial no sentido de dificultar ao máximo a concessão de portes de arma para qualquer outra pessoa que não seja ou policial ou militar, que pelo fato de integrar uma dessas corporações já é inerente a ela a concessão do porte de arma. Quer dizer, houve uma dificuldade do governo federal que centralizou a questão do armamento, né, de todos os produtos controlados por causa de um dispositivo constitucional, e ela chamou assim, proibindo os estados, através das polícias, de concederem essas licenças particulares. Doutor, estamos aqui recebendo vários e-mails que vamos selecionar alguns no final do programa para ler aqui ao ar, dos internautas que estão assistindo ao nosso programa. Mas eu gostaria de saber do professor Benedito Barbosa se essa iniciativa do governo brasileiro, do PT, quando assumiu o governo em 2003, porque o plebiscito foi em 2005, isso já ocorreu em outros governos estrangeiros, na Alemanha, em Cuba, ou se foi aqui uma iniciativa do governo petista. Doutor, sabe nos dizer a respeito? Não, desarmamento não é invenção brasileira, né? A gente já teve no mundo vários exemplos de desarmamento. Então, Hitler, quando assumiu o poder na Alemanha, a primeira coisa, ou um dos primeiros atos que ele fez, foi cadastrar todas as armas dos judeus e depois recolher essas armas para que o povo pudesse ser massacrado de uma forma mais fácil. Né? Isso não aconteceu só com
aconteceu com Lenin na Rússia, aconteceu com Fidel Castro em Cuba, aconteceu com Idi Amin Dada na África. Ou seja, é uma tendência de um governo ditatorial desarmar sua população com medo de um levante, né? Eu só queria fazer um adendo sobre o que o Dr. Fortunato falou, da importância de quando era a Polícia Civil que expedia os portes e os registros. A Polícia Civil está muito mais próxima ao cidadão do que a Polícia Federal. Então você tem, por exemplo, São Paulo, eu acho que são 2 ou 3 só delegacias da Polícia Federal e poucas fazem essa expedição. Quando era na Polícia Civil e o cidadão da cidade lá pequena ia pedir o seu porte, o delegado conhecia esse cidadão. Ele sabia se era um cidadão idôneo, ele tinha a capacidade de avaliar isso muito melhor do que hoje existe. Então hoje existe simplesmente a proibição. E isso era muito mais inteligente. Década de 90, só São Paulo chegou a ter 100 mil portes emitidos, ou seja, eram 100 mil pessoas que andavam diariamente armadas na cidade. E você não ouvia falar em sequestro relâmpago, você não ouvia falar em assaltos em faróis, você não ouvia falar na criminalidade como a gente ouve hoje. Por quê? Porque se desarmou só um lado, se desarmou só o cidadão, né? Hoje até o policial é complicado ele ter uma arma particular para se defender. Nós tivemos há pouco tempo atrás aí aqueles ataques daquela facção criminosa, onde eu tive amigos policiais que não conseguiram comprar munição para suas armas particulares devido à burocracia. Ou seja, você desarma o cidadão honesto e deixa o criminoso cada vez mais à vontade. Obrigado, professor Beni Barbosa. Isso levanta uma questão que eu gostaria de formular ao doutor Paulo Fernando Fortunato. Em relação às pessoas que procuravam a Polícia Civil e ainda procuram agora a Polícia Federal para fazer cadastramento de armas, para obter portes legais, para poder importar legalmente essas armas, há uma estatística para se saber se essas pessoas são pessoas de bem, são cidadãos de bem, sem nenhum antecedente, ou se são criminosos contumazes que querem comprar essas armas e obter esses portes para cometer crimes. Ou seja, o crime organizado procura comprar armas legais em lojas de armas e procura obter esse porte, doutor? Bom, é evidente que não, porque uma pessoa que procura um órgão público apresenta uma série de documentos que são rotulados pela administração, atestados de antecedentes, prova de profissão, prova de residência, atestado psicológico, e paga todas as taxas que são altíssimas para a compra de uma arma de fogo, é evidente que só pode ser um cidadão de bem, porque o bandido não precisa nada disso. Assim que ele consegue obter uma arma pelos meios mais ilícitos possíveis, ele passa dela a fazer uma utilização que é absolutamente criminosa. Então a grande distinção reside aí. Cidadão de bem não precisa se armar no submundo do crime. Ele compra numa loja especializada. E hoje esse direito está bastante restrito, bastante reduzido. É muito difícil um cidadão comparecer a um estabelecimento, muitos dos quais fecharam as portas porque não tem condições de vender pela burocracia que foi imperante e ainda hoje é existente nesse comércio, e depois que ela satisfaz todos aqueles requisitos, ainda ela sabe que a licença para retirar a arma na loja poderá vir somente depois de 1 ano. Ao passo que o criminoso comum, ele obtém essa arma com muito mais facilidade. E a prova disso são os crimes que são cometidos diariamente. Ainda ontem, na delegacia de Cotia, eu que sou delegado seccional da área, recebi uma comunicação de que um policial militar aposentado foi alvo de uma tentativa de assalto, estava armado e, ao ser verificada a sua condição de ex-policial, ele foi barbaramente assassinado, somente em razão disso. Então, mesmo para aqueles que vêm dos órgãos de segurança pública, a situação ficou bastante difícil. E poucos deles é que ainda podem ter acesso ao porte de arma, que mesmo para os policiais da reserva, ou reformados ou aposentados, a dificuldade para a obtenção do porte de arma dentro da própria instituição policial ficou bastante cerceado. Com isso, o internauta pode analisar se essa conduta da Polícia Federal na emissão de portes é uma orientação salutar,
se não é para a população ou se se trata simplesmente de ineficiência dessa instituição em tomar conta e tomar para si o controle que eram antes de todas as instituições estaduais que existem no país. Gostaria de salientar que segurança pública, segundo a Constituição Federal, é um dever do Estado. Ele é que tem o dever de dar segurança para o cidadão, para o internauta que está aí na sua casa, no seu trabalho, que anda pela rua. E se ele não faz isso convenientemente bem, deveria, no mínimo, possibilitar que o cidadão de bem pudesse se defender aonde o Estado não está presente. A respeito dessa questão ainda, o radar jurídico captou mais algumas imagens que eu gostaria que a produção passasse a exibir aqui para os internautas. Por gentileza, produção. No meio de um fogo cruzado que já dura mais de 48 horas. Traficantes entraram em guerra com a polícia na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e durante quase todo o dia, tiros foram ouvidos e chegaram a atingir um apartamento a 3 quilômetros de distância de onde a polícia militar caçava os bandidos. Vamos então até o batalhão de Botafogo, onde o repórter André Luiz Azevedo tem outras informações. Boa noite, André. A polícia continua no morro? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foi convocado e está nesse momento nas matas que cercam ali a ladeira dos Guararapes, em Copacabana. O batalhão do BOP foi convocado porque a polícia acredita que ainda possa haver traficantes escondidos no meio da mata. Seriam cerca de 20 traficantes da Rocinha que invadiram a favela e nem todos foram presos. O conflito começou no fim de semana, mas se agravou muito no dia de hoje. Foram 11 traficantes presos, 2 feridos, 1 morto em 2 dias. O helicóptero da polícia procurou os bandidos pelo alto. PMs ocuparam os acessos à favela por todos os lados. Em Copacabana, Botafogo e na Fonte da Saudade, na Lagoa, carros eram revistados. 120 policiais de 11 batalhões ocuparam a ladeira dos Tabajaras. O tiroteio começou na noite de sábado. Segundo a polícia, traficantes da Rocinha tentaram invadir a comunidade para assumir o controle da venda de drogas na região. Desde ontem, aconteceram vários confrontos no morro. Hoje de manhã foi o mais intenso. Parte do comércio não funcionou na favela. Pelo menos 120 crianças ficaram em casa, porque esta creche da prefeitura não abriu. As marcas de tiros ficaram nos muros, nos carros. Infelizmente, até assim, a impressão que dá é que a gente está numa guerra mesmo, né? Armamentos pesados e tudo mais. Realmente houve muito tiro, muito tiroteio, muitas rajadas, né? Os bandidos saíram dos Tabajaras fugindo pela mata. Parte do grupo desceu no Maitá. Outros criminosos tentaram fugir pela rua Vitória Régia, na Lagoa. Ao todo, segundo o balanço oficial da polícia, 11 bandidos foram presos, 2 estão feridos, 1 traficante morreu. Todos seriam da quadrilha invasora da favela da Rocinha. Segundo a polícia, foram pelo menos 20 homens que invadiram a ladeira dos Tabajaras. Com os bandidos presos hoje, foram apreendidas muitas armas, inclusive granadas, mapas, mantimentos e dinheiro. Hoje nós conseguimos aí essa prisão bastante significativa, a apreensão de todo esse material, esse armamento, que sem dúvida nenhuma enfraquece bastante o poderio do tráfico. Pior quando se percebe o tipo de arma usada pelos bandidos. São fuzis, metralhadoras, bombas e até um artefato de guerra foi apreendido ontem numa favela do Rio. O explosivo estava no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e foi encontrado pela polícia durante uma operação. O armamento tem 80 centímetros de comprimento e só poderia ser usado legalmente pelas Forças Armadas, já que é uma arma de guerra. Na ladeira dos Tabajaras, a polícia apreendeu armas pesadas durante o confronto na favela. Fuzis, munição de grosso calibre, balas que têm longo alcance. Na segunda-feira, um disparo atingiu um apartamento no Jardim Botânico, a 3 quilômetros da ladeira dos Tabajaras, motivo de espanto e de medo para a moradora. A minha casa fica, eu acho que bem distante do morro. Você imagina o poder que essa arma tem, essa bala tem para chegar aqui. Ontem, a ameaça chegou bem perto do porteiro deste prédio na Lagoa.
ele encontrou uma granada no jardim do edifício. Subi, eu vim dar uma olhada por aqui, ver se tem alguma coisa perdida. Curiosidade também. Aí eu encontrei com a granada. Na hora eu tive que sair fora. Fui ali, chamei os 2 PM que estavam aí, mandaram se afastar, isolei a área. A polícia montou uma operação para detonar o explosivo. Nacional de São Paulo, exportando drogas, comprava armas com dinheiro do tráfico e as alugava para outros criminosos. A reportagem é de César Tralli. O estacionamento em frente aos terminais de passageiros em Cumbica e ali perto um viaduto que dá acesso ao terminal de cargas. Locais de coleta da cocaína que era levada para dentro do aeroporto e despachada em voos internacionais, como se fosse bagagem comum. Um motorista a serviço do tráfico revelou em depoimento que o mesmo carro que ele usava para transportar droga era esconderijo de armas. Dentro do veículo apreendido no fim de semana, policiais federais encontraram 5 pistolas, silenciadores, carregadores, munição de todo tipo, além de camisetas e coletes da Polícia Civil Paulista. O motorista preso disse ainda que as armas pertenciam a uma das quadrilhas de traficantes identificadas em Cumbica e chefiadas, segundo as apurações, por 3 brasileiros: Felipe Guerra, Fabiano Rossi e a soldado da PM, Andréia Paiva Monteiro. Os 3 foram presos ao longo da investigação que resultou, semana passada, na Operação Carga Pesada da Polícia Federal. Foi o desfecho para desmantelar a rede de corrupção que favorecia o embarque de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. A investigação descobriu que as armas apreendidas com os traficantes de Cumbica eram usadas em assaltos a banco, roubo de carga, sequestros e até assassinatos. A rede de tráfico que agia no aeroporto criou uma outra fonte de renda: o aluguel de armas para a quadrilha que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Com os traficantes de Cumbica, a Polícia Federal apreendeu ainda, 2 meses atrás, outro arsenal de armas e munição, que incluía até esta metralhadora, usada para furar carro forte e capaz de derrubar avião. Outros crimes agora serão investigados. A compra e o aluguel de armas por parte da rede de tráfico mostra que o escândalo das drogas vai muito além do pátio e dos portões do maior aeroporto do país. Internautas, vemos aí que nessas quadrilhas tem coletes da Polícia Civil. A gente já viu em outras reportagens, usam também coletes da Polícia Federal. Vimos aí um enorme armamento pesado, canhões, granadas, até armas de ataque antiaéreo. Eu pergunto ao doutor Paulo Fortunato, se por acaso o resultado do plebiscito de 2005 não tivesse sido aquele que foi, onde o cidadão consciente venceu e votou pelo não, foi o plebiscito que ganhou. Se tivesse sido o sim e tivesse se proibido todo e qualquer cidadão de bem de portar ou de comprar uma arma de fogo para sua defesa pessoal, o cenário hoje da estatística da polícia ou essas reportagens que acabamos de ver aqui no Jurídico News, não estaria mais acontecendo? Não teríamos mais armamento na mão de bandidos? Os bandidos estariam todos desarmados? Eu acho que é óbvio, né, qual a resposta que poderia ser dada nesse contexto. Caso tivesse vencido o sim no último plebiscito que tinha sido realizado, é evidente que a população estaria totalmente desarmada e à mercê da bandidagem, estaria sendo muito mais massacrada do que hoje acontece. Apenas os bandidos é que estariam então numa situação muito confortável, né, podendo adquirir toda a sorte de armamentos fora do Brasil, entrando em território brasileiro com toda a espécie de armamento, munição e explosivos e detonando com a população em geral, provocando aí um estado de guerra civil muito mais violento do que hoje nós vemos, porque a posse das armas de fogo em poder do cidadão de bem ainda infunde respeito e medo em determinadas camadas da bandidagem, né, que sabem que haverá um confronto sério com eles na medida em que eles possam ser abatidos pelos cidadãos de bem em legítima defesa da sua vida e da sua propriedade.
Professor Benê Barbosa, antes de passar as perguntas aqui dos nossos internautas, que são inúmeras, estão mandando inúmeras perguntas aqui para o programa hoje, em relação a esse tema, eu pergunto, para que possa o internauta ser melhor esclarecido, o cidadão de bem que pretende portar arma ou colecionar arma, o que ele deve fazer? O que é exigido desse cidadão? E essas armas desses grossos calibres que foram apresentadas aí nesses vídeos seriam passíveis de serem obtidas por cidadãos de bens para portarem ou terem elas em sua posse, na sua residência ou no seu local de trabalho? Obviamente que não, né? Esse tipo de armamento jamais foi vendido em nenhuma loja legalizada, né? Isso tem que ficar muito claro, porque quando se falava em proibir a venda, se dizia isso: você desarma o cidadão, porque senão vem o bandido, rouba a arma do cidadão e essa arma vai ser utilizada pela criminalidade. Ora, quando o Estado diz isso para mim, ele está, primeiro, assumindo que ele não tem capacidade para me proteger. Ele está dizendo: olha, nós não vamos impedir que o assaltante te roube, que entre na sua casa, que pegue sua família e faça o que quiser. Só não queremos que roube a sua arma. O que eles esquecem também é que esse mesmo assaltante, quando ele rouba um carro, quando ele rouba um banco, quando ele rouba um caixa eletrônico, um cidadão, esse dinheiro e esses bens também se transformam em armas, né? Eles vão para fora do país, fazem o contrabando desse tipo de armamento, um armamento de uso militar, de uso restrito, e esse armamento é utilizado contra o cidadão e contra o policial, que muitas vezes tem um armamento muito inferior, né? Aqui em São Paulo a gente vê, embora tenha se adotado como padrão a pistola calibre 40, ela ainda é um armamento inferior a um fuzil ou qualquer outra arma dessa que apareceu. Então, assim, enquanto não tiver uma equiparação de forças, a gente vai continuar perdendo essa guerra. Foi o que eu disse: a polícia tem que ser bem treinada, bem preparada e bem armada. Infelizmente, no país se criou uma ideia que nem o policial precisa andar armado no seu dia de folga. Aqueles que defendiam a proibição da venda para o civil, eles defendiam também a proibição da venda particular para o policial, né? Isso foi dito e era a intenção deles. Agora mesmo no Rio de Janeiro, onde está tendo essa série de problemas, e problemas também com milícias, o que eles estão dizendo? Olha, como nós pegamos muitos bombeiros que estavam nas milícias, temos que proibir o bombeiro de ter uma arma para sua defesa. Ora, então quer dizer que o bombeiro honesto, né, que dá muitas vezes a sua vida pela população, não vai ter o direito de defender a vida da sua própria família? Isso é uma inversão de valores total. Sobre a questão da compra legal de armas, hoje é extremamente burocrático, é caro, é difícil. O cidadão tem que entregar atestado de antecedente, prova de ocupação lícita, ou seja, de que trabalha, fazer um teste prático de tiro demonstrando e provando que ele sabe utilizar aquela arma, apresentar um laudo psicológico para provar que ele não tem nenhum problema psicológico, problema mental, e ainda aguardar aí a Polícia Federal emitir esse registro que, obviamente, por ordem política do governo federal, do Ministério da Justiça, do senhor ministro Tarso Genro, por ordem dele, esses registros não estão sendo expedidos com a velocidade que deveriam ser. E lembrando ainda que, isso foi noticiado há pouco tempo atrás, o próprio ministro Tarso Genro possui 2 armas registradas em seu nome, possui porte de arma mesmo sendo um civil. Ou seja, ele acredita na legítima defesa, ele acredita que tendo essas armas, ele pode se defender. Então, por que ele é mais que qualquer outro cidadão? Essa questão é que está muito errada no Brasil. É aquela questão, né, doutor? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É bom salientar também aos internautas que, fora da legislação de arma, existem categorias profissionais que têm prerrogativa de portar arma. Não é só a polícia militar, só a polícia civil. Juízes, promotores, eles têm o direito de portar arma. Tivemos até, recentemente, os noticiários divulgaram o caso de um promotor de justiça que, em legítima defesa,
disparou 17 projéteis em cima de um motoboy que, segundo ele, estava tentando assaltá-lo. Vamos às perguntas dos internautas. Tem também alguns comentários. O Reinaldo diz aqui a mensagem dele: enquanto Lula era um torneiro mecânico, a Dilma, Dirceu, Genuíno, etc., usavam armas ilegais para matar, sequestrar, fazer terrorismo e etc. Temos também aqui mais um outro e-mail de Luciano Estanca. Ele diz o seguinte: hoje os bandidos podem ter certeza que ao assaltarem um pai de família não irão ter condições de se defender, pois a polícia burra o proíbe. Como pode? Como falamos em polícia, vamos deixar o doutor Paulo Fortunato responder esse internauta. Realmente a situação ainda está bastante difícil e nós podemos verificar que há realmente uma ânsia democrática para que a legislação de porte e registro de armas de fogo seja totalmente modificada. O ideal seria que realmente os portes e a compra de armas de fogo pudessem chegar de forma bastante confortável ao cidadão comum e esse registro que fosse descentralizado através das polícias civis estaduais, como faziam antes. Os portes e os registros ficaram em poder das instituições policiais estaduais durante cerca de 100 anos, prestando bons serviços à população. E dificilmente um cidadão de bem se envolve em ocorrências policiais. É bastante significativo que nós possamos dizer isso com bastante tranquilidade. Cidadão de bem não pratica crimes. Quem pratica crime é o marginal, é aquele cidadão que adquiriu a sua arma de maneira ilícita e com ela realmente pretende subverter a ordem pública. Então é preciso que nós nos conscientizemos dessa situação novamente e, se for o caso, que nós nos mobilizemos para que haja uma total modificação na legislação de porte de arma. E eu tenho a impressão de que estamos caminhando para esse desiderato, tendo em vista a situação bastante preocupante que ocorre hoje no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo. Se verifica que há pouco tempo atrás, através de um assalto que houve no Centro de Treinamento Tático, ao lado da Companhia Brasileira de Cartuchos, houve a subtração de mais de 20 fuzis, que na realidade consta que são 77 ali existentes para treinamento policial de equipes, que estavam sendo preparadas para agir em casos bastante graves. Houve a subtração de 97 pistolas calibre 40 e 60 mil projéteis de arma de fogo. E esse armamento até agora não apareceu, ele está guardado, está escondido. Da mesma forma, houve assalto a um quartel do Exército em Caçapava, de onde foram subtraídos 7 fuzis FAL semiautomáticos com a respectiva munição. Então nós podemos perceber claramente que há algum movimento de bastidores no sentido de que alguém está se armando com armamento pesado, armamento de guerra para alguma ação que proximamente deverá ocorrer. E nós temos que estar preparados para enfrentar essa situação. Eu tenho a impressão de que o banditismo organizado realmente agora, com mais consciência, com mais inteligência, ele está se preparando realmente para uma guerra que pode até ter conotação política. E nós devemos preocupar o cidadão de bem quanto a esse aspecto. Quem tem armas de fogo não deve devolvê-la, não deve tentar fazer com que ela chegue às mãos aí do poder público de forma desnecessária. Tem que guardá-la, tem que ter responsabilidade, regularizá-la na medida da solicitação das leis que estão em vigor, porque não há proibição de venda de arma de fogo, apenas a restrição do porte que é dado em casos muito especiais. E nós devemos chegar ao povo a consciência de que algo de grave poderá ocorrer em futuro próximo e nós temos que estar preparados para defender a nossa vida e a nossa nação, se isso realmente se tornar necessário.
O Guilherme aqui nos pergunta como algumas das armas apreendidas voltam às ruas novamente. Dr. Benê Barbosa, gostaria de responder essa pergunta? Infelizmente, a corrupção campeia solta por esse país, né? De uns anos para cá, principalmente. Ser corruptível parece que virou a regra e não a exceção. Então, obviamente, onde tem um ser humano, esse ser humano pode ser cooptado pelo crime, e isso acontece. Então a gente tem desvio de armamento de fóruns, assaltos, como a gente estava falando, num próprio quartel do Exército. Isso demonstra que o crime realmente perdeu o medo, né? Quando, alguns anos atrás, se falava que um criminoso teria coragem de entrar ou num centro de treinamento, que é utilizado pela Polícia Militar e Civil de São Paulo, ou num quartel do Exército, e fazer isso, né? Isso mostra que o bandido realmente perdeu o medo pelas nossas instituições. E a culpa disso é exatamente dessa política que foi adotada, de que todo mundo tem razão, menos o policial e o cidadão, né? O bandido tem sempre os seus motivos, porque ele faz aquilo, porque ele é pobre, porque ele teve uma infância carente. Agora o policial é sempre o culpado, né? Infelizmente, essa inversão de valores. E é assim que as armas chegam para o crime e vão continuar chegando. Tem uma mensagem aqui do R. Picossi. Quero agradecer o grande trabalho que o Sr. Benê vem realizando em prol da legítima defesa dos cidadãos honestos brasileiros. Tem mais um outro e-mail aqui do Dr. Richard, advogado. Existe algum movimento junto ao Estado para obstar a entrada de armas pelas fronteiras, em especial pelo Paraguai e Bolívia? Gostaria que o Dr. Paulo, se pudesse nos responder, o Dr. Paulo Fortunato, mas brevemente, porque nós estamos chegando ao fim do programa e não vai dar para ler todas as perguntas dos internautas. Nós temos aqui vizinhos ao nosso país, né, a nação paraguaia, que é considerado um centro por excelência de contrabando de armas de fogo, maneira que é um país cuja legislação permite a importação de armas de vários países do mundo. A movimentação financeira em torno disso é bastante grande, a venda e o comércio de armas de fogo rende lucros bastante exorbitantes, e dali para a entrada desses produtos aqui no Brasil é bastante fácil, porque eles entram por terra, por mar e por ar. E as nossas fronteiras marítimas e terrestres são bastante extensas, com pouco policiamento, maneira que fica bastante fácil a entrada desse material em território brasileiro, das mais variadas formas, maneira que a gente tem que redobrar a vigilância das nossas fronteiras e também nos portos e aeroportos, porque é por lá que esse material chega. Agora, a competência disso compete exatamente à Polícia Federal e às forças militares de forma subsidiária, maneira que, vazando, né, essas fronteiras, o material entrando aqui, ele está realmente dentro do tráfico doméstico. É bastante mais difícil nós fazermos o combate a esses produtos aqui, perto de nós, do que lá na fronteira. Obrigado, Dr. Paulo. Tem aqui também a mensagem do Sidney Macena. Já tentaram invadir minha casa uma vez e só foi preciso dar um tiro de advertência para o alto para poder afastar a possível invasão. Isso mostra que também não foi preciso conflito em si para a defesa, pois o marginal também não é burro e sabe que ao tentar invadir a casa, tendo a certeza que tem gente armada, mostrou estar preparado para o confronto. Nós estamos chegando ao final do programa e não vai dar para fazer todas as perguntas dos internautas. Gostaria que os nossos convidados, se possível, fornecessem um e-mail para que as perguntas que não foram respondidas no ar fossem respondidas diretamente pelos convidados. E gostaria de passar aqui as considerações finais, inicialmente do Dr. Benê Barbosa, o presidente do Movimento Vida, e se puder já fornecer o e-mail para o internauta. Eu agradeço essa oportunidade, eu acho que é muito interessante, a gente sempre está passando esse tipo de informação, e esse último e-mail lido representa algo muito importante que é esquecido, é aquela reação armada que não vira estatística. Infelizmente, o que vira estatística é quando o cidadão acaba sendo ferido. Quando ele consegue fazer isso, não vira estatística, ele não vai fazer boletim de ocorrência, isso acaba não aparecendo. Para quem quiser mais informações sobre o movimento,
sobre como a gente trabalha e principalmente como ajudar a gente nessa difícil luta contra toda uma máquina que se instalou para desarmar o cidadão honesto. Basta entrar no nosso site, que é www.movimentovivabrasil.com.br. Muito obrigado, doutor Luiz, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. O doutor Paulo Fernando Fortunato, por gentileza, suas considerações finais. Eu agradeço o convite que me foi dirigido para tecer algumas considerações sobre o problema do armamento e do desarmamento também, alertando a população brasileira que não deve abrir mão desse direito que lhe é dado pela Constituição Federal. Devemos reforçá-lo na medida do possível e nos prepararmos para que estejamos em condições de enfrentar dificuldades que deverão aparecer brevemente entre nós. O meu e-mail, para quem desejar manter contato comigo, é paulofortunato@hotmail.com. E muito obrigado. Gostaria também daqui agradecer a presença dos nossos convidados, a senhora Rita, o senhor Abrão, o Dr. Robson, que estão presentes aqui em nossos estúdios. Gostaria aqui de agradecer aos nossos ilustres convidados, o Dr. Paulo Fernando Fortunato e o professor Benedito Barbosa, que gentilmente aceitaram o nosso convite para prestar todos esses esclarecimentos aos internautas. Agradecer aqui a audiência dos internautas, nos desculpar por aqueles e-mails que não puderam ser respondidos aqui no ar e dizer que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos no ar aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Boa noite. Ser advogado é ter antes de tudo o maior respeito por ela, a justiça. Quando desrespeitam as prerrogativas dos advogados, tentam acabar com o direito de exercer uma das mais belas profissões. Advocacia. Sem ela, não há justiça. OAB São Paulo. A valorização do advogado é a nossa maior causa.